Eu vou falar um pouco sobre sobre a necessidade dos padrões de projeto, porque uma das coisas que são importantes, né, que a gente veja, que a gente escuta, é exatamente a necessidade desse tipo de coisa, né? Para que é que isso existe? Por que isso existe? Para que a gente vai se perder nosso tempo com esse tipo de coisa? Eu posso viver sem esse tipo de coisa? Claro que eu posso, né? Nós todos podemos viver e muitos programadores modernos e de todos os tempos viveram sem esse tipo de coisa. Então, nós vamos aqui dar uma geral aqui sobre a área de padrão de projeto. A primeira coisa que você pode se perguntar, por quê, né? Então, por que tem a ver com o fato de que eu botei esse slide aí exatamente. Alguns slides aqui são bastante provocativos que eu coloquei, mas é exatamente para alertar um pouco e tornar mais clara a necessidade do padrão de projeto, né? O porquê, então, seria o fato de que você é um soldado, né, que vai estar sendo preparado para a guerra, essa guerra do código, né? Existem milhões de pessoas produzindo código no mundo e essa quantidade não tem a menor perspectiva de que vai diminuir, né? Quando todos os sistemas estiverem funcionando e você achar que não tem nada para fazer, você vai ter que fazer tudo de novo, né? Então, essa é a nossa área que nós trabalhamos. Então, nós somos como soldados que somos enviados para a guerra e que precisamos estar armados, né? Então, se um general, um capitão, um superior envia um soldado para a guerra sem arma, né, sem as armas dele, ele pode ser submetido à corte marcial. Por quê? Porque ele enviou uma pessoa sem os meios para ela própria se defender ou executar a função dela. Então, nós, muitas vezes, quando somos enviados para o campo de batalha, nós temos que levar as armas. E você tem o direito de reclamar e de protestar contra pessoas que enviam você para trabalhar sem as suas armas. Caso nossas armas são conhecimentos que a gente tenha incluído os padrões de projeto, né, que são coisas importantes para você utilizar no seu dia a dia. Algumas das suas armas você vê na escola, né? E muito frágil, né? De certa forma muito frágil, porque muitas dessas armas que você vai precisar não dá para aprender, não dá para transmitir com facilidade de uma pessoa para outra. E às vezes é difícil até encontrar uma pessoa que possa te repassar essas informações de uma forma que você possa compreender e bem utilizar. Quais seriam as suas armas, então? Né? Então, as suas armas, quando profissional da área de software, seria primeiro a habilidade de falar e escrever. Não pense que só passar horas e horas produzindo código não vai tornar você também um bom profissional. Algumas outras habilidades, principalmente as interpessoais, podem influenciar na sua carreira. Embora na nossa área nós temos exemplos claros de pessoas que são consideradas não muito legais e que fizeram imenso sucesso. Uma pessoa que a gente pode citar como uma pessoa muito legal, habilidade de se comunicar difícil e de habilidade social e trato social muito difícil, que é o famoso Linus Torvalds, né? Que ele mesmo é uma pessoa legal, quando ele tem alguma raiva, ele xinga alguém em público para todo mundo ver, né? Uma outra pessoa também que era conhecida por sua pouca habilidade social era o Steve Jobs, né? Que levou a Apple ao sucesso que ela é hoje, mas que sua habilidade social era limitada. Então, a gente fala sempre, repete que essas habilidades são importantes, mas realmente a habilidade de fazer código é importante para a nossa área. Mas a qualidade das suas ideias, e aí essas se refletem, eu falei na habilidade de falar, de escrever, né? A habilidade de escrever também textos e ser entendido. É muito ruim quando você escreve textos e as pessoas não são capazes de entender os seus textos. Quem faz software faz também manuais, explica para os outros como é que o software funciona, dá assistência para outras pessoas na usabilidade do software, se comunica com equipes. Então, essas habilidades, tanto de falar e de escrever, são essenciais para quem trabalha no desenvolvimento de software. E, acima de tudo, também a qualidade das suas ideias, porque se refletem em todas as outras habilidades. A habilidade de escrever,
de falar e produzir software, né? Então, essas são as suas armas. Então, a qualidade da comunicação, para a gente resumir, ela é função de 3 fatores, né? A função do seu conhecimento e da sua habilidade de escrever e de se comunicar. Então, isso seria uma fórmula para dizer qual é a sua qualidade de comunicação. O K aqui está de maior, porque é o conhecimento, né? Então, ele está, né, tá ressaltado aqui, mas as outras também não são negligenciáveis, né? Logo mais a gente vai talvez entender por que eu estou falando essas coisas na aula de padrão de projeto, né? Bom, a qualidade das suas ideias reflete na qualidade do que você é capaz de produzir, né? Então, nem sempre, a gente está numa época que é muito fácil, tudo que a gente imagina alguém está produzindo, né? A troca de informações está numa escala global. Como nós somos 6, 7 bilhões de pessoas no mundo, obviamente que entre esses 6, 7 bilhões de pessoas, alguma pessoa pensou naquilo que você está tentando fazer, muitas vezes. E você também já pensou numa coisa que alguém, ou já fez uma coisa que alguém está pensando fazer no outro lado do mundo. Então, é muito comum a gente copiar e colar, mas isso, copiar e colar, ele nem sempre funciona, porque ele tem um efeito colateral grave, que é a nossa incapacidade de produzir por nós mesmos. Nós estamos sempre a cata do copiar e colar. Não quer dizer que não possa ser usado. E deve ser usado, pode e deve ser usado, mas que nem sempre nem sempre o copiar e colar é a melhor coisa a ser feita. Copiar e colar realmente não faz diferença. O que faz diferença realmente é a qualidade do que você é capaz de produzir por você mesmo, né? Mas pode ajudar em um aperto. De repente você quer inventar a roda, né? E aí a gente, com essa questão, no software principalmente, esse é o grande problema. A primeira grande crise do software começou nos anos 70, né? Nos anos 1970 a 1980, na década. O hardware ele sempre evoluiu de forma rápida. Então, o hardware continuou evoluindo e evoluía muito rápido. Mas os sistemas não ficavam prontos devido ao software. Que o software, os programadores não conseguiam produzir software com a mesma velocidade com que o pessoal do hardware conseguia evoluir as arquiteturas e os processadores. Então, o pessoal do hardware o pessoal do software inventou uma série de artifícios, incluiu a programação orientada a objetos, incluiu uma série de ferramentas de análise de projetos de software, para tornar o processo de desenvolvimento de software mais rápido. Alguns princípios eram utilizados. Era o fato de você poder reutilizar software, ou seja, copiar e colar, ou seja, aproveitar o que alguém já fez, ou aproveitar o que você mesmo já fez em instantes diferentes. Então, nós temos que fazer de alguma forma diferente. Aqui tem uma frase do Isaac Newton, né? Que foi do Isaac Newton, né? Que disse que ele viu mais longe, mas é porque ele estava no mundo dos gigantes. No caso, era Galileu, Kepler e outros físicos antigos, né? Então, tem esse desenho aí que está no museu na Inglaterra, exatamente com essa figura aí mostrando o homem nos ombros do gigante, né? Uma ilusão aí ao Isaac Newton. Bom, então nos anos 70, com a crise do software, nós tivemos aí uma indústria de metodologias. Então surgiram, algumas delas chegaram, fizeram sucesso e depois foram embora. Muitas delas eram regidas a muito marketing e pouco resultado. Elas se transformaram, mudaram de nome e ainda estão hoje por aí, algumas delas são válidas. Eu lembro, por exemplo, que a primeira pessoa a escrever livros, um dos primeiros autores a escrever livros sobre desenvolvimento e análise de sistemas seria um autor chamado Chris Gaines. Então, Chris Gaines escreveu um livrozinho azul chamado Desenvolvimento, Análise Estruturada de Sistemas, onde ele estabelecia os principais métodos de análise de sistemas para a esquematização do que vai ser feito num projeto de software. Depois do Chris Gaines, outros seguiram, e surgiu também um cara chamado Jackson, com a sua metodologia de Jackson. Depois o Martin escreveu um livro, James Martin escreveu um livro contendo um resumo de N metodologias de software, muitas delas chamavam-se técnicas estruturadas e case. Na época se falava muito em
engenharia de software assistido por computador. E esse nome estava Case. Então, hoje a gente fala menos porque o Case, que se propunha na época como um grande negócio, virou inúmeras ferramentas de apoio à diagramação. Então, você fazia diagrama de classes, diagramas de objetos, diagramas, todo tipo de diagrama com essas ferramentas. E nenhuma dessas ferramentas ainda foi suficientemente inteligente para produzir bons códigos a partir desses diagramas. Então, nós hoje produzimos código ainda na mão e não produzimos diagrama, né? A ideia era que a gente produzisse os diagramas, os recursos gráficos e os programas fossem gerados, softwares fossem gerados a partir dos próprios diagramas. Até hoje isso não é uma realidade que não se confirmou, não aconteceu. Cole Jordan, Gradebook, Rumble, etc., muitos deles escreveram livros a respeito de programação, projetos de desenvolvimento de software e projetos de análise de sistemas, e esses, cada um mostrando a sua metodologia. Até que alguns deles, o Bosch, por exemplo, no Gradebook, por exemplo, e o Rumble, criaram aí até uma padronização, depois eles se uniram e criaram uma padronização para o HTML. Porque até então, cada pessoa escrevia os diagramas da forma que queria. Então, não existia aquela padronização em termos de como é que se desenha uma classe, como é que se desenha um objeto. E tudo isso era uma forma, era particular de cada pessoa, né? Cada pessoa escrevia o que bem entendia, da forma que bem entendia. Algumas dessas ideias antigas, das primeiras pessoas que produziram metodologia de software, elas são ainda válidas, né? Embora tenham sido engolidas pelos modismos. Muitos modismos sobrescreveram as ideias. Assim, uma das coisas, por exemplo, que você pode até complicar a sua vida, por exemplo. Você está fazendo um sistema para uma empresa que é fortemente orientada a formulários. A empresa quer colocar alguns formulários, alguns dados no sistema. Hoje, uma boa parte dos sistemas é bastante orientada a formulários. E você tem um formulário na tela do usuário, o usuário preenche os dados, esses dados são gravados no banco, e assim por diante. Então, aí quando você usa a programação orientada a objetos, você primeiro vai transformar o formulário, né, que é tipicamente algo mais apropriado para ser modelado de uma forma relacional, como um banco de dados relacional mesmo. E você transforma isso num modelo orientado a objetos, processa essas informações numa linguagem orientada a objetos, e depois você transforma isso num banco de dados relacional. Então, você tem duas transformações. Ela sai da relacional para o objeto e do objeto para relacional depois. Então, você fica aí usando porque quer usar, usa porque quer usar a linguagem, usa porque as pessoas dizem que vão usar, usa porque a moda diz que é preciso usar. Então, muitas vezes, você nem sequer precisa da ferramenta, mas você está lá utilizando uma ferramenta porque, na prática, as pessoas dizem que você tem que usar dessa forma. Então, é isso que você tem que dar também com os padrões de projetos. Você não necessariamente vai usar o padrão porque é moda usar, ou porque em algum momento foi moda usar, mas porque é uma necessidade real da utilização de um padrão. O ponto central de toda a discussão que a gente faz engenharia de software, né, quem estuda, quem faz desenvolvimento de software, o ponto central de toda a questão é que o software precisa ser feito, né? Esse é o um. A primeira pressa e a primeira questão é essa. Todo mundo que trabalha com software trabalha sob pressão. Então, você tem aí vocês que vão trabalhar agora, que estão entrando no mercado de trabalho, vocês vão ver que isso que eu estou falando é bem verdade. Então, todo lugar que você entra para trabalhar com software, você entra e a pressão é gigantesca, né? Porque os sistemas têm que funcionar, amanhã tem que estar pronto, tem que ser entregue os códigos. Então, o ponto central é esse software precisa ser feito. Isso faz com que você perca muitas vezes a qualidade, né? E aí vem o ponto central 2, ele tem que ser feito, mas ele tem que funcionar, não é só fazer um monte de código lá que funciona uma vez e não funciona mais nunca, né? Ele tem que ficar lá funcionando, né? Obviamente, todo software é sujeito a erros, e esses erros são embutidos em quase todos os softwares. Por melhores que sejam os programadores, né? Eu já vi isso aí, várias versões do Windows e do macOS, de todos os outros sistemas operacionais que vêm cheios de erros, cheios de problemas, e a gente usa e eles são cheios de problemas. Então, eles são corrigidos, mas cada vez que eles corrigem, eles introduzem novos problemas.
Então, corrigir um problema significa, muitas vezes, corrigir aquele problema e inserir milhões de outros problemas que vão ser corrigidos e que depois vão provocar uma crise exponencial na quantidade de problemas. Então, o ponto central do sistema que você desenvolve, do software que você faz, é que ele deve realmente funcionar, né? Ser eficiente, rápido, seguro. Então, essas qualidades aí são as qualidades que fazem a gente questionar muitas vezes o próprio Windows, né? O Windows agora tem se aproximado bastante do Linux. Eu estou esperando que a Microsoft, qualquer dia desse, vai dizer que o Windows dela é o núcleo Linux e vai abandonar a API 32 lá, a API 64, eu não sei como é que ela está chamando agora, do Windows, porque ela já está integrada totalmente com o Linux, né? Você já tem uma ferramenta que você roda todos os shells, terminais de programas do Linux dentro do Windows, e de repente ela vai descobrir que não consegue mais fazer, não conseguiu e nunca consegue fazer algo melhor do que o Linux, e vai usar também, assim como o Android é o Linux, e muitas outras ferramentas são Linux. Então, o ponto central 3 de todo software é que ele deve ser eficiente, ele deve fazer aquilo que se propôs, ele deve fazer aquilo que se propôs de uma forma rápida, uma forma segura, que não seja invadida a qualquer momento, e isso nos leva a questionar certos softwares que tem por aí. Agora, aí vem o que também é desejável, mas que não é tão, digamos assim, não é tão necessário, tão imediatamente necessário quanto os 3 primeiros pontos, mas que também é necessário, é que o software deve ser escalável, né? E deve ser extensível e de fácil manutenção. Esse aqui é um problema que os programadores em geral esquecem. Então, é muito comum, né, você fazer um software e uma outra pessoa ter que manter esse software, ou você mesmo ter que fazer a manutenção do software. E para quem é programador, não sei se vocês todos já passaram por esse problema, mas eu já passei, e muita gente que trabalha passou por esse problema, que escreve um código há um tempo, depois vai fazer outras coisas, e quando volta para fazer o código, não lembra mais o que fez, como é que fez, o que faz cada função, você vai ter que estudar o código, e isso dá um trabalho enorme para você entender o seu próprio código. Imagine você entender o código de terceiros, né? Então, o código, quando ele não é bem escrito, quando ele não é razoavelmente documentado e bem escrito, ele pode levar a um problema sério de mantenibilidade. Você não consegue manter o software, né? Então, esse software é elegível por terceiros? Bom, provavelmente, se ele não tiver 80 milhões de linhas de código, ele pode ser lido. Esses 80 milhões de linhas é o que a estatística, porque ninguém mais sabe, consegue medir do que tenha o Windows, né? Então, o Windows teria 6 milhões de linhas de código que ninguém consegue mais nem medir. Bom, mas isso é um problema de todo mundo, né? E lembre que eu falei que todos os sistemas que são feitos por aí, eles são feitos também para ontem, né? Então, necessários para ontem. Então, tudo é muito apressado, tudo é muito necessário e muito urgente. Bom, mas isso gera um trade-off. Essa palavra trade-off é muito usada na língua inglesa para dizer que tudo bem, você quer isso, mas para isso você vai ter que perder aquilo, né? É uma troca de algo que você quer para suportar o que você não quer para ter o que você quer, né? Então, para que você seja um software seguro, correto e eficiente, você precisa de tempo, né? Mas você tem um problema de que precisa do desenvolvimento rápido. Então, uma coisa é conflitante com a outra. Você não pode querer que a coisa seja para amanhã e, ao mesmo tempo, querer que ela seja segura, correta e eficiente. Então, esse problema que você vai enfrentar quando for decidir entre o que você quer mais rápido, você quer que aquilo esteja logo implantado, funcionando, né? Ou seja, desenvolvido rapidamente, ou você quer que, uma vez implantado, ele não seja seguro e eficiente para que não seja necessário com muitas correções. Então, a engenharia de software, ela recebeu o nome de engenharia de software, né? Porque quando tudo começa, antes da engenharia aparecer, existe a arte, né? Então, antes de se construir as fábricas, antes de se existirem engenheiros por aí construindo equipamentos, existia a arte de fazer as coisas
muitas vezes artesanalmente. Então, primeiro começa pelo artesanal, depois vira o industrial, né? Então, começa pela arte e depois vira engenharia. Então, fazer software até hoje ainda não deixou de ser arte. Ele é uma mistura das duas coisas. É uma mistura da engenharia, quando você usa os métodos e ferramentas da engenharia, e da arte, ou seja, da intuição, da capacidade humana, da criatividade, né? Então, a arte e a intuição, digamos assim, se misturam com a engenharia para a produção de software. Bom, quando você vai produzir o software, você tem que ter algumas preocupações, e essa preocupação tem que vir desde agora da escola. Você está dentro da escola fazendo seus pequenos trabalhos, e você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que aquilo é fichinha comparado a que você ainda vai enfrentar ainda no mercado de trabalho. E você já tem que se preocupar com uma coisa. O que eu faço agora é interessante que eu não precise mais repetir o que eu fiz. Então, esse dry aqui, que você pode pensar que é seco em inglês, mas não é seco, é não repita você mesmo, né? Don't repeat yourself. Don't repeat yourself. Então, quando você fizer alguma coisa, você guarde e documente de um jeito que você não precise mais repetir. Quando precisar, você já pode ter suas próprias bibliotecas, os seus pedaços de código, os seus snippets, e você vai precisar reutilizar uma vez ou outra, e é assim que você não precisa ficar tendo que aprender a mesma coisa sempre, repetir a mesma coisa sempre. Então, aprenda a não se repetir. Aprenda a guardar as suas experiências de forma que a gerir o seu conhecimento de forma que ele esteja disponível quando você precisar dele. Então, esses são os princípios que você deve procurar seguir. O princípio Dry 2 é que o que foi bem feito deve ser realmente copiado. Né? Então, vamos oficializar a copia e cola, mas vamos oficializar de forma que vamos copiar o passado, mas vamos construir algo também em cima desse passado, para que o futuro não seja simples repetição. Né? O princípio que você pode seguir, e aí é uma questão de decisão pessoal, é que o caminho que todos costumam fazer, ele é mais seguro. Você não vai para a miséria nem para a opulência, você fica lá no meio termo. Então, se você quiser ser o meio termo, né, quer uma vida mais ou menos, você faz o que as pessoas fazem para chegar lá. Então, é um caminho seguro, ou é um caminho que outros já percorreram. Quanto mais gente já passou por esse caminho e conseguiu passar sem grandes atropelos, mais seguro esse caminho aparenta. Eu estou falando isso aqui em termos metafóricos, mas isso significa produzir software de uma forma que outros também produzem e chegar aos mesmos resultados. O princípio 4 é que você deve copiar sim, reproduzir, reutilizar sim, mas melhorar se puder. E aprenda a copiar direito, né? Porque as cópias imperfeitas tornam sistemas imperfeitos. Por exemplo, um sistema que é copiado imperfeito, ele não funciona. Então, imagine, por exemplo, que você vai aprender a construir uma máquina, um automóvel, por exemplo. Aí você vai lá para os Estados Unidos, aqui no Brasil, vamos supor que não tem automóvel. Aí você vai lá, pega as peças do carro, tudo, copia tudo, e diz assim, não, eu vou copiar aqui o geral, que o particular depois eu faço. Quando você chega aqui e começa a montar o particular, montou o carro todo, mas esqueceu de copiar a caixa de marcha, ou esqueceu de copiar alguma peça importante do carro, ou esqueceu de fazer alguma coisa mais interessante do carro. Então, quando você fez isso, você monta o carro quase todo, mas no final ele não anda. Ele não anda porque você não copiou direito. Você não foi o japonês que copiou, por exemplo, vocês podem pegar na internet, por exemplo, as indústrias japonesas que copiaram, por exemplo, as motocicletas alemãs. E hoje, então, a Kawasaki, a Honda e a Yamaha, né? As histórias delas são histórias de cópias, né? Bem feitas, né? Não só bem feitas, como melhoradas, e depois as motocicletas alemãs caíram em desuso, ninguém quis mais, e assim também com os automóveis. Hoje, quanto carro asiático está por aí no mercado, que foi a partir projetada e construída a partir de cópias de carros que já existiam, né? Então, nós, muitas vezes, somos muito ruins em copiar. Por exemplo, nós temos os sistemas educacionais que dizem assim, olha, vamos fazer um sistema educacional e a gente copia o da França ou copia dos Estados Unidos.
E aí tem um grande inteligente que diz que nós vamos pegar os melhores partes dos dois sistemas. E mistura tudo, é como misturar, por exemplo, o braço de um gorila com a pata de um cavalo. E aí sai um indivíduo que tem as patas da frente são patas de gorila, as patas de trás são patas de cavalo. E aí nós temos um sistema educacional que não é uma coisa nem outra, e que foi mal copiado de duas fontes, né? Então você pode mal copiar uma fonte e ainda misturar com a cópia mal feita da outra fonte. E aí dá um Frankenstein, né? Então muitas das coisas que as pessoas fazem são cópias mal feitas, né? É preciso aprender a fazer cópias bem feitas, idênticas, iguais, em todos os aspectos, no mínimo detalhe. Depois você melhora a partir de uma cópia que realmente funcione, né? Então você não pode fazer uma cópia que não funciona e depois tentar melhorar. Não é assim que funciona. Você tem que ter cópias. Então aprenda a copiar, melhorar se puder, mas pelo menos aprenda a copiar. Esse é o princípio 4, né? Então, o que é que são... então, indo aqui para os padrões de projeto. O padrão de projeto está ligado às arquiteturas de software, né? Às engenharias especiais. Não está ligado somente bom, não é somente a arquitetura de software, mas a arquitetura em geral, né? As primeiras ideias dos padrões de projeto foram desenvolvidos pelo setor de arquitetura mesmo, arquitetura de imóveis, assim, o setor de arquitetura, que a gente costuma usar o termo arquitetura para software, mas nós estamos fazendo também uma metáfora. E aí vem também uma crítica à questão da metáfora que nós fazemos na nossa área. Por exemplo, as pessoas começam a conversar em termos metafóricos sobre software, e daqui a pouco elas estão perdidas nas metáforas e nem sequer conseguem mais transformar aquilo em código. Então você tem muitas vezes uma ilusão de que está entendendo o que o outro está dizendo, o outro tem a ilusão de que está falando a coisa correta, mas se aquilo não se transforma em linhas de código, que é o que nós fazemos, essas coisas são simplesmente conversas em vão. Então, as pessoas estão por aí falando metáforas, em termos de metáforas, e esquecem que a base de tudo que se fala em engenharia de computação, nas nossas áreas, são código ou hardware, né? Você está fazendo código, você está fazendo hardware, então você tem que ter bem noção disso na hora que está metaforizando, né? Então, os padrões de projetos que surgiram da arquitetura são usados na engenharia em geral, nas escolas, etc. Vocês veem, por exemplo, como é que é rápido uma construtora construir um prédio, né? Você acha que é fácil fazer um projeto de um prédio, por exemplo? Não é fácil. Você pode desenhar os mínimos detalhes dos encanamentos, das instalações elétricas, da instalação de esgoto, né? Como é que vai surgir, quais são os prédios, quantos quartos e as salas, e tudo isso é uma coisa também complicada. No entanto, os arquitetos fazem rapidamente esses projetos, não porque eles fazem do zero, mas porque eles também usam os padrões. Então, eles têm os padrões de apartamento, padrões de casas, padrões de prédios. Então, quando eles vão fazer os cálculos, eles já sabendo o tamanho do terreno e que são os objetivos da construtora, eles já pegam um padrão, algo que já está pronto, praticamente, e ali define algumas características diferentes que são necessárias ou obrigatórias e consegue montar rapidamente um projeto e executar isso também rapidamente. Então, essa é a ideia das engenharias que o software quer aproveitar, né? Então, existem padrões até na língua, por exemplo, tem como ensinar padrões em linguagem, né? Como escrever a partir de padrões. Então, esse é esse livro que vocês estão vendo aí, né? Bom, como é que eu copio o código, né? Eu estou usando aqui a palavra copiar porque é isso mesmo. Quando a gente fala em termos de metáfora, é como reaproveitar, né? As pessoas ficam usando palavras como reaproveitar o código, para mascarar muitas vezes aquilo que é a realidade simples. E a realidade simples é como é que nós vamos copiar isso, né? Então, como é que a gente copia o código, né? A primeira coisa mais fácil do mundo é copiar e colar os textos, né? Então, essa é uma forma. Outra é criar bibliotecas de códigos, e você cria uma biblioteca e depois você reutiliza essa biblioteca. Né? Você simplesmente diz assim, uma função aqui A, B, C, D, guardei aqui numa biblioteca, num arquivo, são minhas bibliotecas e eu vou utilizar depois quando eu necessário. Bom, outra forma mais sofisticada que inventaram foram criar as classes e os objetos. Você cria classes e objetos, e aí você cria classes e objetos
dessas outras classes de objetos que você criou, e você cria suas próprias classes a partir das anteriores. Então, isso é uma forma também, uma forma já, um método formalizado de copiar código, né, também. E as classes evoluíram para se tornar componentes e serviços já prontos, que são ativos do que as próprias classes de objetos. E, finalmente, utilizar padrões, né? Utilizar padrões já prontos, que você, a partir dos padrões, você copia a ideia, né? Então, enquanto que aqui você está copiando ainda coisas físicas, que são os textos dos programas, né? Aqui você já está copiando a ideia, né? Então, nós vamos utilizar padrões, e a partir desse padrão nós vamos construir dessa mesma forma, vai copiar a ideia. Você pode também ir para algum lugar e ver uma ideia de arquitetura de prédio, uma ideia de funcionamento de um órgão, um sistema, e você copia o padrão, né? Então, essa é... Então, o padrão de projeto é uma forma de você fazer as coisas, né? É uma ideia, né? Então, o que é copiar padrão, né? Copiar padrão é basicamente copiar ideia. Mas pode ser também copiar os artefatos que uma porventura tenha desenvolvido. O que é um padrão, né? Então, o padrão é uma coisa que ocorre repetidamente. É a solução para um problema é uma solução reutilizável, né? Então, se você tem um problema que ocorre repetidamente, você tem uma solução reutilizável, que cada vez que se essa solução é realmente uma solução, você pode reutilizar sempre que esse problema estiver à tona, né? Então, quais são as vantagens dos padrões de projeto de software? Então, as vantagens dos padrões para projetos de software, então a gente chama de padrões de projeto, mas pode ser também visto como um padrão para projeto de software. Então, a primeira vantagem é que você aprende com a sua experiência e a dos outros, não é? Então, cada vez que você faz uma coisa, você está aí aprendendo com a sua experiência com os outros. Então, é bom sempre aprender com a experiência, não se repetir, não deixar cair mesmo problema e ter que repetir mesmo. As pessoas que são, muitas vezes, são pessoas que são extremamente capazes de ficarem se repetindo e tendo o mesmo problema repetidamente, não consegue sair dele, fica nesse ciclo vicioso, porque tem que, cada vez que o problema aparece, aprender de novo como resolver. Então, esse termo ajuda, né, na comunicação, né? E garante também uma qualidade prévia do software. Então, quando você já faz o software seguindo certos padrões, você já tem uma certa garantia de qualidade, né? Ele descreve algumas abstrações e ajuda na documentação. Então, são essas as vantagens da utilização de padrões de projetos de software. Tem desvantagens? Tem. Desvantagens, claro que tem problemas. Por exemplo, eles realmente não apresentam solução para tudo. Não tem solução pronta para tudo. Eles não são códigos, quer dizer, os padrões, eles não são código pronto ali, pega aquele código, vão copiar e está aí, resolvido o problema. É assim. O padrão é a forma de fazer. E cada um faz do jeito que dá, do jeito que pode. Existem realmente códigos por aí. Você pode copiar os códigos e dizer, esse código aqui representa aquele padrão, mas não necessariamente tem que ser daquele jeito sempre, né? Então, você pode implementar de forma diferente. Você até que existem formas mais eficientes de implementar um padrão, que não essas que estão por aí. Não resolvem todos os problemas, e, obviamente, tem que ser implementados, né? Claro, é evidente, né? Então, são, assim, as desvantagens dos padrões de projeto. Deixa eu ver aqui se vocês perguntaram alguma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui a janela do Google. Aqui no chat não tem nenhuma pergunta, ok. Também não sei se tem alguém que esteja acordado também, né?
Então, esse negócio de dar aula com todo mundo, só com as carinhas, a gente não sabe quem está acordado, quem está dormindo, quem que deixou. Tô aqui, professor, tô aqui. Tô ao vivo. Estamos aqui, professor. Estamos aqui. Não tão vivos você, né? Eu mesmo tenho sono, como falando aqui, imagine vocês. Né? Então, vamos aqui, continuando. Então, quem foi que primeiro falou nessa história dos padrões de projeto, né? As primeiras pessoas a falarem disso, teve um cara chamado 4, né? Eles se intitulavam a Gangue dos Quatro. A Gangue of Four. Eu acho isso muito arrogante. As pessoas, né, começam a fazer marketing de si mesmo, né? Tem gente que consegue fazer marketing de si mesmo, a gente fica fazendo marketing. Eu sou péssimo nisso, né? Eu faço marketing negativo de mim mesmo, né? Mas tem gente que consegue fazer um marketing positivo do que ela própria faz. Eu acho que isso aqui, eu descobri uma forma de fazer, sei lá, uma bobagem qualquer e você fica publicando como sendo uma grande coisa. Bom, não que o padrão seja uma bobagem qualquer, mas que também é uma coisa que o bom senso poderia levar as pessoas até lá. Mas esses 4 caras aqui pegaram os códigos que eles mesmos faziam, né? A forma como eles trabalhavam, estudaram bem e chegaram. Depois eu vou mostrar alguns vídeos deles próprios falando, alguns deles. O próprio Eric Gama tem algumas entrevistas no YouTube. E nas aulas offline a gente vai ter um bom material sobre isso aí. Mas esses 4 caras aqui fizeram os padrões chamados GOF, tem o GOF é a Gangue of Four, né? Então a Eric Gama, Hellman, Ralph Johnson, Sites. Esses caras desenvolveram aí essas teorias dos padrões de projeto. E graças a isso é que nós temos essa disciplina. Então, eles publicaram esse livro, já não é tão novo assim, isso é uma coisa antiga, para o padrão da área de engenharia de software, de computação, isso aí já é uma coisa antiga. Então, eles escreveram esse livro, que é projeto, elementos de reutilização de software orientado a objeto utilizável, né? E ficaram famosos com isso aí. Esse livro vendeu bastante. Eles próprios se surpreenderam com o alcance mundial que teve essas ideias aí, né? Depois outras pessoas também fizeram outros padrões. Teve um canadense chamado Craig Larman que achou que aquilo aí não era muito legal, que não era bem aquilo e mudou alguma coisa e fez novos padrões que chamavam de GRASP. Então tem algumas aplicações também, tem algumas diferenças. Então, na nossa revista temos o GOF, né? Mas a gente pode falar também sobre os padrões, mesmo porque nós vamos ter bastante tempo, vai sobrar tempo aqui, tempo sobrando para isso, né? Então, nós temos aqui, tá aí o livro dele, do Craig Larman, onde ele divulga essa história dos padrões GRASP. Os padrões, que chamam de padrões chamados GOF, dividem em 3 categorias. Os padrões de criação, os padrões estruturais e os padrões comportamentais. Então, eram esses os padrões. Então, os padrões de criação, vamos ver alguns deles aqui, né? Então, o padrão, então, seria a descrição de como fazer certas coisas no software, né? Então, esses padrões de criação seriam, então, como criar classes de objetos, como criar estruturas de dados, né, no software. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Então, eles criou aqui um conjunto de 6 padrões que ajudam nessa tarefa de criar software, criação de estrutura de dados, de estrutura de dados, como todos os softwares dessa época ninguém ainda abandonou a questão da orientação a objetos. Então, os softwares têm a ver com isso tudo está ligado à orientação a objetos. Então, se chamava Abstract Factory, vocês estão vendo aqui. Né? A tradução seria fábrica abstrata, né? O outro seria Object Pool, ou Builder, ou Factory Method, né? A gente não vai traduzir esses termos não, porque ninguém traduziu ainda. Eu não sei se os brasileiros já traduziram. Você pode chamar de fábrica abstrata, né? Ou de, sei lá,
conglomerado de objetos seria uma piscina de objetos, mas fica bem estranho aqui, não foi piscina de objetos, ou um conglomerado de objetos, uma união de objetos, que é até difícil traduzir às vezes, né? Então, vamos usar aqui os termos originais, mas tem aí algumas pessoas aí, até livros em português, que já traduziram muito desses termos, né? A gente, quando vê o termo, a gente reconhece. Então, vamos usar aqui os termos original. O builder, né? Construtor, seria o construtor builder. O método fábrica, aí o método fábrica seria uma tradução boa para isso, método factory method. O protótipo também, prototype. E o singleton. Eu vou descrever basicamente o que faz cada um deles, mas que a gente vai ter isso na prática no código, né? Hoje é só uma aulazinha para a gente dormir aqui na frente do computador, mas depois vocês vão ter bastante exemplos em código, né? Bom, os padrões estruturais. Padrões de criação tem a ver com a criação de objetos, os padrões estruturais tem a ver com a forma como a estrutura em si do objeto, o que adicionar funcionalidades, tirar funcionalidade dos objetos, mudar as próprias estruturas de dados do objeto em si, né? As classes dos objetos. Então, os padrões estruturais, eles se dividem em private class data, né? Dados de classe privada, né? Vamos passar aqui. Private class data. O adapter. Isso aqui é muito útil, esse padrão, para muitas aplicações, de comunicação principalmente, né? O bridge. Né? O composite. O decorator. O facade. Esse nome aqui é facade, não é facade, não. As pessoas falam que é o nome que vem, é um nome inglês, mas que vem de origem latina, né? Mas especialmente copiado da França, né? Então, a façade é de fachada mesmo. Então o nome é façade, né? O business delegate, né? O delegado de negócios aí, poderia ser chamado assim, ou delegação de negócios, né? O flyweight, ou peso mosca aí, podemos dizer assim, né? O proxy. Então, esses padrões todos é o que a gente vai entender, vai tentar entender aqui como é que eles funcionam, cada um deles. Aí tem também os padrões comportamentais. Então, o padrão comportamental seria o cadeia de responsabilidades, ou chain of responsibility. Né? Então, seria esse o padrão. E esses padrões aqui têm a ver realmente com o comportamento do objeto, como é que é a funcionalidade básica do objeto, como é que ele se comporta, o que ele faz, né? O padrão command, né? O padrão interpreter, né? O padrão iterator, o padrão também chamado de mediator, o memento, observer, state, strategy, template method, ou visitor. Então, nós vimos aí os nomes dos 3 tipos de padrões. Padrões comportamentais, padrões estruturais, padrões criacionais, ou de criação. Padrões de criação ou criacionais, né? Padrões estruturais e padrões comportamentais. Bom, como eu falei, os padrões GRASP, eles são divididos aqui nesses tipos aqui, né? Então, seria o Information Expert, ele não é dividido em subcategorias, ele tem um conjunto de padrões, né? Information Expert, o Creator, o Controller, o Low Coupling, o High Cohesion, né? High Cohesion, o Polymorphism, e o Purification, o Indirection, e o Protected Variations. Então, são esses os padrões GRASP. Bom, o que
são realmente os padrões criacionais. Então, vamos voltando aqui aos 4. Eles seriam, então, os padrões criacionais. Então, os padrões criacionais, eles são os padrões que tratam da melhor maneira de instanciar objetos. Como é que eu vou criar objetos? Se você está fazendo um programa orientado a objetos, e hoje você já sabe. Se você estiver fazendo um programa grande, né? Se você estiver fazendo uma bobagemzinha, não tem problema, você não vai perder tempo estruturando ele. Mas se você vai fazer um programa que tem a ficar grande, já é bom você se preocupar em ir seguindo as estruturas dos padrões. Então, os padrões criacionais são aqueles que tratam da maneira possível de instanciar objetos. De uma maneira possível significa uma maneira que você, quando for fazer de novo, fica mais fácil fazer. Quando você for fazer de novo, você não tem que mexer em milhares de arquivos para reconstruir milhares de textos, incluindo milhares de bugs no seu software, né? Porque você já sabe como inserir rapidamente usando o padrão, né? E ao fato de você ter uma classe criadora, né? Que é a classe criadora dos seus objetos, isso torna o seu programa muito mais flexível. Então você vai ter um mecanismo central e centralizado de criar os seus objetos. Os padrões estruturais, eles descrevem como as classes de objetos podem ser combinadas para formar grandes estruturas. Né? Então essa é a ideia dos estruturais. Os objetos padrões também descrevem como os objetos podem ser compostos em grandes estruturas utilizando a composição ou inclusão de objetos com outros objetos. Ele fala também da relação entre os objetos em si, ou da composição entre os diversos objetos. Então, essa forma vai te guiar no sentido de garantir a forma como você vai trabalhar. Os padrões comportamentais, eles descrevem os padrões de comunicação entre objetos ou classes, né, obviamente. Eles classificam ou caracterizam o modo como classes e objetos interagem e compartilham as suas responsabilidades. Então, essa é a ideia de como é que funciona o padrão comportamental. Vamos ver aqui alguns padrões de criação. Jogo rápido aqui, mas... Né? Vamos só ver a descrição deles, e a implementação vocês vão ver num vídeo que eu vou tentar botar depois para vocês. A primeira coisa é o Abstract Factor, né? Ele provê, né, uma interface para criar uma família de objetos relacionados ou objetos dependentes, sem especificar suas classes concretas. Então, esse é uma classe chamada Abstract, né? Vocês vão ver que ele é abstract porque exatamente ele não especifica as classes concretas, trabalhando a nível de classes realmente abstratas. Object Pool seria a piscina, né? Nossa piscina, tradução para isso. Né? Ele é padrão que utiliza um conjunto de objetos inicializados e mantidos prontos para usar uma vez de serem alocados e distribuídos sob demanda. Então, esse pool aí, para que eu posso usar isso? Imagine que na conexão, mantendo conexões com a rede, ou conexões com o banco de dados. Então, você pode usar um Object Pool para manter essas conexões, e sempre que alguém precisar de uma dessas conexões, ao invés de recriar a conexão cada vez que precisa, você pode lançar a mão de um objeto que está no pool. Né? Então, um pool de conexões, você cria 10 conexões, por exemplo, ou um banco, e aí cada vez que necessitar de conexão, requisita um desses objetos para solicitar, para fazer os trabalhos que você tem que fazer com o banco, ou com a rede. Então, esse é o Object Pool. Né? Um objeto da piscina, o cliente dessa piscina, desse pool, né? Solicita um objeto a executar operações nesse objeto. E quando, obviamente, então, quando você necessita, ao invés de criar o objeto, você solicita ao objeto da piscina realizar aquele trabalho, e quando ele para, ele se retorna para o pool, fica lá disponível para atender a requisição de algum outro objeto, ou em alguma outra necessidade. Eles são usados principalmente para melhoria do desempenho.
e em algumas circunstâncias realmente melhoram significativamente. O Builder, o padrão Builder, o nome está dizendo, né? Construtor, construção, né? Construtor. Ele provê uma interface genérica para a construção incremental de agregações, né? Então, o Builder ele esconde os detalhes de como os componentes são criados, representados e compostos. Isso aqui está num nível meio abstrato, esses textos aqui, mas quando vocês forem ver na prática, vai ficar mais fácil entender o que ele está querendo dizer. O método fábrica, né? O Factory Method, né? Ele define a interface para a criação de um objeto, permitindo que suas subclasses decidam qual classe instanciar. O Factory Method, ele deixa as responsabilidades de instanciação para efetivamente as subclasses. O Prototype, ele especifica os tipos de objetos a serem copiados no sistema usando uma instância protótipo. E ele cria novos objetos copiando esse protótipo. O Singleton, ele assegura que uma classe tem apenas uma instância. Então é muito comum você ter situações em que você não quer absolutamente criar objetos de uma certa classe. Não, eu não quero porque eu não preciso, é um exagero, porque é desnecessário. Basta um objeto dessa classe para que ela faça todo o trabalho que ela tem que fazer. Quando eu quero uma classe assim, eu uso um padrão singleton, né, de forma que eu me assegure de que uma classe, essa classe específica, tenha apenas uma instância, né, e que essa instância tenha um ponto de acesso global para essa instância. Bom, essa aqui é a primeira introdução à descrição dos padrões GOF, principalmente. Então, vimos os padrões GF, padrões estruturais comportamentais e alguns padrões de criação. Então, nós vamos complementar o tempo, que aí nós teríamos ainda mais 30 minutos, né? 20. E esse tempo de 30 minutos adicional eu vou complementar com um vídeo que eu vou colocar lá no Classroom e uma atividade. Então, lembrando que agora a gente vai começar a colocar as atividades. Todas as atividades são realmente valem nota, né? E você terá um tempo para fazer que é normalmente de uma semana para cada atividade.